Nós vamos conversar hoje sobre os 7 milagres da cruz. Os 7 milagres da cruz. E a palavra do Senhor, eu vou abrir aqui a palavra de Deus, a palavra e o tema da mensagem então hoje é os 7 milagres da cruz. Vamos começar agora de maneira correta. Os 7 milagres da cruz. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, os versículos 45 ao 60. Mateus 27, versículos 45 ao 60. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, colocou ela em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros o disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, o envolveu num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Deus, que a Tua palavra, que é verdade, luz, caminho para as nossas vidas, seja manifestado agora no nosso meio, Deus. Usa minha boca para ser canal de bênção na vida de pessoas, Senhor, que vão estar ligados nessa programação. E que não saia nada na minha boca que não venha de Ti. Amém? Milagre é tudo o que vem de Deus e acontece de uma forma extraordinária. Cada detalhe da crucificação de Jesus foi profetizado para mostrar a soberania de Deus. Ele está no controle e Ele é o controle de tudo. Não foi simplesmente o Império Romano ou os judeus que assassinaram Jesus, mas Ele que se entregou voluntariamente para a salvação da humanidade. Ele se entregou de graça por mim e por você, para que a graça, o perdão de Jesus nos alcançasse. Tudo o que aconteceu naquela cruz foi um milagre atrás do outro, foi um milagre seguido do outro. Esta mensagem ela se refere à cruz de Cristo apenas, pois um sacrifício tem qualquer tipo de poder. Amém? Quais então foram os milagres da cruz? Quais então foram os milagres da cruz? Vamos refletir alguns fatos que nos chamam a atenção,
que aconteceram enquanto Jesus ele estava naquela cruz. Alguns fatos que são extraordinários, sobrenaturais, que mostram a grandeza de Deus, o poder de Jesus. O primeiro, trevas sobre trevas. Mateus 27:45 diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. O primeiro fato extraordinário que nós podemos então mencionar aqui, que aconteceu na cruz, foi que houve trevas durante 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Justamente um horário em que o sol estava mais forte. Mas naquele dia não havia luz, pois a luz do mundo, que é Jesus, estava em nosso lugar, pendurado sobre a cruz, e as trevas do pecado eram evidentes sobre a humanidade. Esse fato não apenas é uma eclipse solar coincidente, não foi um fato, nossa, que coincidência, Jesus ele estava pendurado no madeiro e teve trevas sobre a luz. Não, foi Deus que fez apagar-se a luz do sol, mesmo que possa ter usado a lua para encobrir. Naquele momento era preciso mostrar para toda a humanidade a realidade das trevas em que o mundo vivia sem Deus. As trevas, elas mostram a consequência do pecado. O segundo milagre que nós podemos ver, o sacrifício da hora nona. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O segundo fato extraordinário foi que Jesus se entregou na hora nona. A hora nona corresponde às 3 horas da tarde. Era este momento que se fazia como costumamente o sacrifício da tarde, quando se oferecia um cordeiro. E também era um momento ali de oração. E foi nesta hora que Jesus orou, recitando em hebraico o texto de Salmos 22:1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esta oração revela a condição do ser humano sem Deus. E Jesus ali naquela cruz representava a humanidade carente dessa salvação. E também não foi por acaso que Jesus morreu justamente na hora nona. Ele se entregou voluntariamente por nós como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esperou até a hora certa de se entregar como sacrifício de um Cordeiro que seria para sempre, para a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele se entregou como sacrifício no momento certo, na hora certa. O terceiro milagre que nós podemos ver é o milagre de que o véu ele foi rasgado. No livro de Mateus, capítulo 27, que nós estamos estudando hoje, aqui nesta manhã, nesse final de semana de Páscoa, o verso 51 diz o seguinte: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O terceiro fato extraordinário foi o momento em que Jesus se entregou, morrendo por nós. O véu daquele santuário, ele se rasgou. Este véu, ele fazia a separação entre o Santo dos Santos e o santuário. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez ao ano. Jesus tornou o nosso sumo sacerdote para sempre. O pecado, ele fazia a separação entre homem e Deus, mas em Jesus, receba isso, em Jesus nós encontramos o perdão. Aleluia! 2 detalhes extraordinários nesse milagre. O véu ele foi rasgado em 2 partes, porque a antiga aliança se passou e começa então uma nova aliança em Cristo Jesus. Também o véu foi rasgado de alto a baixo, pois quem rasgou não foi o homem, mas o próprio Deus. A partir de agora não há mais separação, podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O véu, ele se rasgou. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo hoje, não existe mais separação entre Deus
e nós. Não existe separação entre você e Deus. Se achegue a Deus, Ele está disponível, Ele está ali. Eis que estou batendo na porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Entre por esse caminho, meu irmão. Não existe mais separação. Você não é tão indigno que Deus não possa te abençoar. Você não é tão impuro que Deus não possa estar ao seu lado. Esteja próximo a esse Deus maravilhoso. Poxa, meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo. O quarto, nós podemos ver o terremoto. Eu acabei lendo o versículo inteiro de Mateus 27, 51. O versículo 51 termina dizendo: a terra tremeu e as rochas elas se partiram. O temor de terra que aconteceu justamente na hora da morte de Jesus, meu irmão, também não foi uma simples coincidência, não é uma coincidência, não foi um temor qualquer, pois as rochas se fenderam com tamanha força. O que faz abalar a terra naquele momento foi a voz de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 26 diz: aquele cuja a voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aleluia! Aleluia! Isso aconteceu para que Deus mostrasse o seu poder. Toda a terra ela não suporta o peso da glória de Deus, nem mesmo o juízo da condenação do pecado. Toda a terra não suporta o peso da glória de Deus. Quando Jesus ele morreu por nós, toda a estrutura do pecado mundana foi abalada e se estabeleceu então o reino de Deus para aqueles que estão firmados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Quando você firma nessa rocha, não há temor, não há terremoto, não há situações na vida, não há pessoas que possam te abalar, não há terremoto capaz de sacudir você, porque você está em Jesus. O terremoto abalou o sistema do pecado, mas em Cristo Jesus nós não seremos abalados. O quinto milagre, vamos ler os versos 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O quinto milagre foi as ressurreições. Então este quinto fato extraordinário ocorrido enquanto Jesus estava na cruz foi aqui pessoas ressuscitaram. E essa ressurreição foi algo sobrenatural. Nunca antes havia acontecido nada igual. O que impressiona é que foram muitas pessoas. Então não foi também um fato isolado, uma simples coincidência. Esse fato aconteceu para testemunho a respeito do poder de Deus, para garantir antecipadamente a sua ressurreição. Essas pessoas eram santos, homens e mulheres de Deus que certamente eram conhecidos do povo e foram reconhecidos. Esses muitos que ressuscitaram também apareceram a outros muitos que foram testemunhas disso. Essas ressurreições no momento da morte de Jesus serviu para lembrar que o que diz no livro de João capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Embora tenha morrido, Jesus ele sempre foi a vida que venceu a morte. As ressurreições revelam o poder da vida em Jesus. O sexto milagre, o sexto e penúltimo milagre, o verso 54 diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O sexto milagre, a conversão do centurião. Outro fato então extraordinário foi aqui: um soldado romano se rendeu a Cristo. Este centurião certamente era o chefe da escolta determinada para aquela missão. O exército romano era conhecido por sua crueldade,
por seus soldados precisarem demonstrar bravura. Muito mais, um centurião deveria ser insensível na execução de qualquer pena. Por isso esse fato é tão extraordinário. Reflita comigo, pense comigo. Centurião do exército romano. Qual era o método deles? A condenação era a pessoa ser condenada a uma morte de cruz. E antes da cruz nós tem os açoites, tem toda a preparação cruel para a cruz. Eu te pergunto, você hoje, você é assim, o centurião, ou você tem esse cargo, você é daquela época no exército romano, e César chega para você e fala, você vai ser agora o líder dos centuriões, e você vai ter que fazer, a partir de hoje, todo esse esquema. Tá bom? Tá bom para você? Imagina eu e você tendo que, por mais cruéis que deveriam ser os ladrões, as pessoas que eram condenadas a esse tipo, claro, com exceção de Jesus, porque a morte de Jesus ali, claro, foi cruel, mas Jesus não tinha cometido pecado algum, erro algum. Mas voltando ao assunto das pessoas, imagina você é um centurião e você precisa esquematizar todo esse esquema. Cravar os pregos nas mãos, nos pés das pessoas. Com certeza você não faria isso com sangue frio. E essas pessoas, esse centurião, ele tinha que ser uma pessoa insensível. Porque imagina, você praticar uma morte tão cruel dessas com as pessoas. E é exatamente por isso que esse fato é tão extraordinário. Esse é realmente um milagre. Os próprios executadores de Jesus, eles reconheceram que só ele tinha o poder. Ele era poderoso. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. O centurião percebeu que não era um criminoso. E aquele centurião se rendeu aos pés de Jesus. A salvação já havia sido dada por Jesus na cruz e alcança imediatamente as primeiras almas carentes de perdão que estavam ali junto à cruz. Sabe quando você faz algo e espera um resultado? Aí esse resultado começa a vir depois. Por exemplo, você abre uma empresa e o resultado ela só vem vir depois. Aqui não. Imediatamente as primeiras almas carentes de perdão, reconhecendo que eram pecadores, que não eram dignas, elas pedem perdão. Meu irmão, minha irmã, a salvação de almas é o maior de todos os milagres que podemos esperar. E foi isso que aconteceu na cruz de Cristo. Jesus, em seu ato redentor, perdoou e salvou toda a humanidade por amor. O milagre da salvação aconteceu também na cruz. Aleluia. Eu tenho compartilhado alguns vídeos na internet. Você pode ver depois, você que está me ouvindo, você que gosta do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, é o meu nome, o canal, Lucas Rinaldi. Eu tenho colocado alguns vídeos. E nessa última segunda-feira que passou, eu comecei uma série que chama Erros. O primeiro vídeo foi um erro, não corrige outro erro. Na segunda-feira eu vou lançar outro vídeo que o título é Um Erro Não Te Define. E quando eu escrevi as mensagens desses vídeos, foi algo muito direcionado por Deus, assim, porque a gente precisa ter a consciência do pecado em nossas vidas, a gente precisa reconhecer que a gente é pecador, que a gente é falho. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, a gente não consegue fazer isso. E eu lembrei de uma situação em que eu vivi, quando eu ainda estava na faculdade, eu fazia estágio, e eu lembro de um dia que eu fui no fórum ali aqui em Santos, e aquele era o fórum central. Eu estava esperando ali no elevador, porque eu precisava ir em uma das varas
analisar um processo que a gente tinha lá naquela vara. E ali, para quem já foi no fórum, sabe que quando tem julgamento de presos, eles sobem por um dos elevadores e eles ficam ali esperando, tipo, junto com as pessoas. Eles sobem no elevador sozinho, para quem nunca viu ou nunca presenciou essa cena. Eles, ali no fórum, se não me engano, existem 4 elevadores no térreo ali para você subir para os outros andares. E quando um preso precisa subir, ele sobe num elevador sozinho com os outros guardas. E existia ali um pessoal esperando para subir, umas 15, 20 pessoas, e chegou um dos presos. Eu ouvia de longe, porque o preso sai ali de uma espécie de uma cadeia que existe no fórum para você esperar o seu julgamento. E eu comecei a ouvir algo familiar, podemos assim dizer. E quando mais perto ele chegava, eu pude ver que aquele preso estava falando em línguas. E eu comecei a observar a reação das pessoas. As pessoas começaram a olhar para ele e na minha mente vinha a seguinte expressão das pessoas: agora ele está fazendo isso, agora ele está orando. E é claro que você fica... Eu não sei o que esse rapaz fez, o que aconteceu com ele, como que ele está hoje. Mas a gente não conhece a história de vida dele. E a gente gosta apenas de julgar, de apontar o erro, de tocar na ferida da pessoa. É claro que pessoas fazem atrocidades e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas naquele momento eu me compadeci daquela cena. Porque, querendo ou não, independente do que aquele homem tenha feito, eu repito, eu não sei o que gerou ele estar ali, eu conseguia ver sinceridade. E é como esses momentos. O milagre da salvação aconteceu na cruz com aquele centurião. Reconheceu verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. E a gente lembra também do outro preso que estava com Jesus, que se arrependeu ali na cruz. Ele era ladrão, tinha cometido erros perante a sociedade, foi condenado por seus erros, mas ele foi alcançado por Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? A gente precisa acreditar nas pessoas. Por que, Lucas? Por que a gente precisa acreditar nas pessoas? Porque Deus, ele acreditou em nós. E eu não tô querendo que você compare os seus erros com os erros de outras pessoas. Não, porque da mesma forma que o amor de Jesus ele nos alcançou, ele também pode alcançar outras pessoas. A gente não pode desistir. Você não deve buscar acertar para ser conhecido pelas pessoas, para que as pessoas gostem de você. Não, você deve acreditar nas pessoas, mas você deve buscar acertar por amor a Jesus. Eu fico pensando, pessoas que falam: eu quero que essa pessoa morra, eu quero que isso aconteça. E por mais que a pessoa tenha feito algo de negativo pra gente, a gente não pode querer desejar isso pelas pessoas. Imagina, esse centurião arquitetou tudo isso, era o chefe dessa missão da crucificação de Jesus, e ele reconheceu: não, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Poxa, o cara que matou Jesus, conduziu toda ali a situação. Será que Jesus chegou para Deus e falou: Deus, esse aí não. Poxa, Deus. Rapaz, acabou de me matar, o Senhor perdoa esse homem? Você já pensou nisso? Não importa o que te fizeram para você. Por mais que você não queira ter um relacionamento com a pessoa, e eu não digo que você tenha que ter um relacionamento com alguém que te fez mal, não. Tô dizendo isso. Mas libere perdão e continue sua vida.
Libere perdão e não queira ficar desejando mal dessa pessoa. Que essa pessoa encontre o perdão de Jesus, se converta dos seus pecados, receba Jesus como seu Salvador e continue a viver sua vida. Não pare pelos outros. Viva para Jesus. Viva a acertar por amor a Jesus. Viva para refletir Jesus. Amém? Queria abrir esse parênteses, senti agora na hora, mas vamos voltar. O último milagre aqui da cruz. Vamos ler os 3 últimos versos de Mateus capítulo 27. Não, os 3 últimos não. Do 57 ao 60, vamos ler. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. O 7º fato extraordinário que aconteceu na cruz foi o sepultamento de Jesus. Como assim? As pessoas condenadas à crucificação, naquela época, não tinham direito à sepultura. Seus corpos eles ficavam pendurados para apodrecer ali. Eles eram deixados ali para serem devorados por aves de rapinas. Mas o sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus é maior do que as leis humanas. Você deve confiar nas leis humanas, mas a lei de Deus, ela é soberana, ela é maior. E se cumpre a profecia de Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Foi preciso que José de Arimateia e Nicodemos, usados por Deus, intervissem. Se não houvesse ninguém influente na época, isso certamente não aconteceria, pois os condenados não tinham ninguém para interceder por eles. Mas José de Arimateia dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Nicodemos e José de Arimateia, que antes tinham medo de assumir sua fé, agora se expuseram por amor ao seu Senhor. O sepultamento de Jesus foi um outro milagre da cruz. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de concluir essa mensagem para você dizendo que a cruz é um milagre para você. A cruz é um milagre na sua vida. Tudo o que aconteceu na morte de Jesus, na cruz, foi extraordinário. Cada detalhe foi para que milagres aconteçam sobre nós. As trevas sobre a terra revelam que a única luz é Jesus. O sacrifício da hora nona mostra que Jesus intercedeu e se entregou por nós como Cordeiro de Deus. O véu ele se rasgou para tirar toda a separação e nos dar livre acesso a Deus. O terremoto abalou as estruturas do pecado e do mundo. As ressurreições comprovaram o poder de Deus sobre a morte. A salvação do centurião indica que a salvação já estava disponível naquela cruz, no momento da cruz. O sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus está acima das leis humanas. Meu irmão, minha irmã, nesse final de semana em que nós comemoramos a ressurreição da morte de Jesus ali na cruz, onde Ele vive e Ele vivo está em nós, eu digo para você, receba o milagre da cruz na sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.